Boa noite, internautas. Hoje aqui pela Just TV, mais um Jurídico News, 12 de novembro de 2008. Eu gostaria de aproveitar o programa de hoje para mandar um abraço para o nosso colega jornalista e advogado, José Maria Alves, de Mossoró, que inclusive do Estado, cuja capital está realizando agora a 20ª Conferência Nacional dos Advogados. Aliás, gostaria de que a produção exibisse na tela para o internauta o que está acontecendo no mundo jurídico, especialmente na capital do estado do Rio Grande do Norte, a 20ª Conferência Nacional dos Advogados. Ela vai ocorrer lá na capital do Rio Grande do Norte. O tema vai ser Estado Democrático de Direito contra Estado Policial. São dilemas e desafios em 2 décadas da Constituição. Um dos temas da 20ª Conferência Nacional dos Advogados, que se realizará em Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 11 a 15 de novembro próximos agora. Está acontecendo nesse momento. A primeira conferência foi ministrada hoje, dia 12, pelo ministro Celso Antônio Bandeira de Mello, que abordou o tema Constituição de 1988 e o resultado provocado pelas emendas após 20 anos. Durante a realização da 20ª Conferência Nacional dos Advogados, que está sendo realizada nas dependências do Centro de Convenções da capital do Rio Grande do Norte, os participantes terão a oportunidade de acompanhar 25 painéis com os mais diversificados temas, sob a responsabilidade dos mais renomados nomes do direito brasileiro e internacional. A Conferência Nacional dos Advogados é uma realização do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Na ocasião, um dos membros honorários vitalícios da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, receberá a medalha Santo Ivo. O ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Rubens Aprobato Machado, irá receber a medalha Santo Ivo no dia 13 de novembro, durante o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados Brasileiros, que acontecerá dentro da própria 20ª Conferência Nacional dos Advogados. A comenda foi instituída pelo Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil e visa homenagear advogado que tenha contribuído para a administração da justiça, pautando sua atividade profissional com rigor ético e constante aprimoramento técnico, sendo pessoa de reputação ilibada e a serviço do direito, da justiça e da cidadania, contribuindo decisivamente para a consolidação, respeito e garantia do Estado de Direito. Meus parabéns ao Dr. Rubens Aprobato Machado, do programa Jurídico News. Agora, internautas, gostaria de dizer que estamos aqui nos nossos estúdios, tendo a honra de receber o nosso convidado de hoje, Dr. Luciano, que vai falar sobre a videoconferência em interrogatório. Boa noite, doutor Luciano. Boa noite. É um prazer todo meu estar com todos os internautas aqui presentes para tentar esclarecer, ou até mesmo as dúvidas aí que paira sobre a sociedade, principalmente a paulistana, né, com relação ao interrogatório dos acusados em processos criminais através de videoconferência. Boa noite a vocês. Dr. Luciano de Oliveira de Jesus, o Radar Jurídico captou nesta semana as imagens que falam a respeito desse assunto, envolvendo o nosso egrégio Supremo Tribunal Federal. Produção, por gentileza, as vinhetas das imagens que falam a respeito desse assunto, interrogatório por videoconferência. As nossas imagens não foram lá. Por gentileza, produção, desculpem, internautas, a nossa falha.
Tribunal Federal de tornar inconstitucional a lei que permitia o uso de videoconferência no julgamento de presos provocou novas discussões. O recurso já vinha sendo usado em São Paulo desde 2005. Pirituba, zona oeste de São Paulo. Foi nesta avenida que, em 2005, Danilo Ricardo Torksinovski roubou um carro. Foi preso. Da cadeia, respondeu ao interrogatório. O juiz usou um equipamento como este para ouvi-lo. A videoconferência é permitida em São Paulo desde 2005 por uma lei estadual. Mas a Defensoria Pública considera isso inconstitucional e usou o julgamento do rapaz que roubou um carro há 3 anos para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Para quem está sendo acusado é um momento vital. Ele tem o direito de falar para uma pessoa, não para uma máquina. O STF decidiu que o Estado de São Paulo não pode legislar sobre direito processual, ou seja, estabelecer novos métodos de interrogatório. A matéria tem que ser regulada por uma lei uniforme, portanto tem que ser uma lei federal. De 2005 até agora, o governo paulista realizou 3.619 audiências por videoconferência. 16 presídios têm salas com o equipamento. O governo do estado argumenta que o interrogatório online reduz os gastos, principalmente com escolta policial, e não fere o direito de defesa. Países democráticos da Europa praticam a videoconferência com toda naturalidade. Nós não vemos razão para não adotá-la no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é contra. Argumenta que a defesa não tem como estar ao lado do réu no presídio e ao lado do juiz na sala de audiência ao mesmo tempo. E afirma que vai revisar os processos. A OAB vai sugerir aos advogados que tiveram nos seus processos interrogatório por videoconferência que suscitem a nulidade. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão do STF tirou do ar a videoconferência, pelo menos até que o Congresso Nacional aprove um dos 8 projetos de lei que tratam do assunto. Verificar como que o Congresso vai tratar dessa questão para eventualmente retomar o procedimento. Doutor Luciano Oliveira de Jesus, levou 3 anos para que o Supremo Tribunal pudesse apreciar essa questão. Graças à Procuradoria da Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, que o Supremo Tribunal Federal pôde apreciar essa legislação feita pelo governo do Estado de São Paulo. Lamentavelmente, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral de Justiça não foram as responsáveis por levar o tema ao Supremo Tribunal Federal. Mas, por gentileza, doutor Luciano Oliveira de Jesus, explique para os nossos internautas qual foi a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse sistema de interrogatório por videoconferência. Eu queria até que a OAB, somente a nossa seccional paulistana, né, tenha falhado nesse sentido ao deixar vigir esta lei que é aberrantemente inconstitucional, não é? Agora, o que temos que observar aí é as questões da competência originária que traz a Constituição Federal, precisamente no artigo 22 da Carta Política de 1988, que diz: compete privativamente a legislar sobre direito penal, processual penal, direito civil, a União, ou seja, é exclusivo, competência originária e exclusiva da União. O que as pessoas, a sociedade talvez esteja pensando é que nós, como profissionais do direito, somos contrários à videoconferência. Eu, particularmente, já fiz alguns casos de videoconferência e não me opus. Até então, não tinha conhecimento que esta lei que estava dando nova vigência ao artigo 185 do Código de Processo Penal era lei estadual. Daí, então, que passaram os questionamentos tanto da Defensoria Pública, da Procuradoria Geral do Estado, né, a PGE aqui em São Paulo, e ensejou exatamente esse habeas corpus, né, que foi julgado no STF. Doutor Luciano, mas será que é uma questão tão difícil de se observar na Constituição Federal?
é uma interpretação que depende de alguma sistemática, ou é um texto cuja interpretação gramatical não deixa dúvidas e realmente é lamentável, pode-se dizer que é lamentável um erro grosseiro da parte dos legisladores do Estado de São Paulo. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria que a produção colocasse no ar para os internautas o texto do dispositivo constitucional citado aqui pelo doutor Luciano. Por gentileza, produção, coloque no site ali daquele escritório, daquela banca, Riceto Advogados Associados. Isso, vamos em serviços para advogados. Ali do lado esquerdo, legislação federal, na coluna do lado esquerdo, legislação federal, Constituição Federal lá em cima. Vamos lá, artigo 22, né, doutor Luciano? Artigo 22, inciso 1, não é? Vamos ver o que fala o texto. Vamos lá. Diz o seguinte: artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, doutor Luciano, é uma interpretação que gramatical ou precisa de alguma sistemática especial para se deduzir que o Legislativo Estadual não tinha competência para editar uma lei processual? Não, é totalmente, plenamente gramatical. Agora, o que deixa nós advogados aí, até às vezes, assombrados com esse tipo de legislação estadual, é justamente que a Casa Legislativa daqui do Estado de São Paulo, do Tribunal Bandeirantes, eles possuem assessores e especialistas que falam sobre o tema. Inclusive, que antes de vigorar qualquer lei, dão pareceres. Não é? Existe a Comissão de Constituição e Justiça, assim como existe no Congresso Nacional, existe também na Câmara dos Deputados aqui em São Paulo, né? Quer dizer que o fato, então, dos nossos legisladores não serem operadores do direito, não serem bacharéis em direito, não justifica o fato deles estarem editando normas inconstitucionais. Mesmo porque algumas das câmaras legislativas têm até a Comissão de Constituição e Justiça, além desses assessores, não é isso, doutor Luciano? Isso mesmo. Talvez, com a decisão recentíssima aí do Supremo Tribunal Federal, eles acabam largando de mão todas, não é? Que existem processos em andamento, mais de 3 mil, como ficou bem frisado na matéria, né? 3.600, quase 4 mil. Mas a questão, antes da gente entrar na questão prática dos benefícios e malefícios do interrogatório por videoconferência, eu gostaria que o internauta ainda visse mais uma matéria captada pelo Radar Jurídico, onde se comenta essa questão legislativa equivocada da Casa Legislativa do Estado de São Paulo. Por gentileza, produção. Que permite videoconferência entre juízes e réus. Segundo o tribunal, o assunto exige lei federal. O julgamento foi pedido por um condenado a 7 anos por roubo e que foi interrogado por videoconferência. O Supremo já mandou soltar o réu e anulou o processo. Vamos falar com o Alexandre Garcia. Alexandre, outros presos podem recorrer à justiça para obter o mesmo benefício. Podem, e não dá para responsabilizar o Supremo pela soltura dos presos. As assembleias dos estados têm consultores jurídicos justamente para evitar que façam leis que não sejam de sua alçada. Mas tais leis são feitas às dezenas, sancionadas por governadores e entram em vigor até que o Ministério Público Federal as denuncie como inconstitucionais. Depois há um prejuízo imenso a ser desfeito, tudo por causa de legisladores estaduais que juraram cumprir a Constituição, mas não a leram. Qualquer pessoa pode ler no artigo 22 da Constituição que compete privativamente à União
legislar sobre direito processual. Os estados administram justiça, mas não legislam sobre o processo. O interrogatório por videoconferência pode ser moderno, prático, barato, dar mais rapidez ao processo. Mas, para ser criado, precisa de lei federal. Criado por lei estadual não vale. E se houve algo no processo que não valeu, principalmente algo importante como um interrogatório, então o processo tampouco vale. E quem foi condenado por ele já não está condenado. Se estiver na prisão, terá que ser solto para responder a novo processo sem inconstitucionalidades. Por erros elementares de simples falta de leitura da Constituição, a sociedade pode ficar à mercê de alguns condenados perigosos que podem voltar às ruas. A menos, claro, que um juiz lhes decrete a prisão preventiva por oferecerem perigo à sociedade enquanto esperam um novo julgamento. Poderia um erro que beneficia o réu prejudicar a sociedade? O erro não foi só da Casa Legislativa do Estado de São Paulo, foi também do governador do Estado de São Paulo que sancionou essa lei sem vetar essa inconstitucionalidade. Mas aproveitando a pergunta do Alexandre Garcia, passo ela para o nosso convidado. Pode uma lei que beneficia um réu prejudicar a sociedade? Aliás, antes de me responder essa pergunta, doutor, eu gostaria de esclarecer ao internauta que quando falamos em réus em processo, gostaria que o internauta tivesse consciência de que não estamos falando de condenados, não estamos falando de bandidos, nós estamos falando de pessoas que estão sendo acusadas de fatos que ainda não foram provados. Muitas delas até inocentes, tanto que existem inúmeras sentenças que absolvem no final do processo o acusado, que prova a sua inocência, a falsidade da imputação que lhe foi feita, a inexistência do crime que lhe foi imputado. Então nós não estamos necessariamente falando de um mau elemento com maus antecedentes, pode ser inclusive qualquer internauta, um familiar ou um vizinho de um internauta pode ser levado à justiça por uma acusação do qual ele é inocente. Então, responda-nos essa pergunta, doutor Luciano, feita pelo Alexandre Garcia. Pode uma lei beneficiar um acusado, mesmo prejudicando a sociedade, quando, por exemplo, o caso desse acusado ser um cidadão de alta periculosidade? Olha, eu tenho comigo, nobre doutor Riceto, que não. A sociedade, se a gente for analisar detalhadamente a Constituição Federativa, aliás, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ali está claro que, primeiramente, nós temos que observar os direitos individuais do cidadão, não é? E se a gente for observar ipsiliter ao pé da letra, o artigo 5º, ele traz o quê? As garantias individuais. Depois que chegamos a falar em Estado, é bem após, logo após, não é? Então, eu creio que não. As pessoas têm, a sociedade hoje vive um conflito muito grande, principalmente quando se fala no tema violência, né? Com a impressão de que toda violência será combatida ou controlada através de leis. Qual é assim, glosada, grafada de inconstitucionalidade? Então, só esclarecendo um pouco o nosso internauta, o doutor não entende ser possível que uma lei que esteja beneficiando o réu vá, então, prejudicar a sociedade. O doutor não acredita nessa questão que alguns membros do Ministério Público dizem que a interpretação tem que ser feita pró societá. É isso, doutor? Sim. O próprio promotor de justiça tem que ser analisado também a figura do promotor, né? Que além dele estar ali como órgão acusador do Ministério Público, ele está como fiscal legis. O que significa fiscal legis? Ele está ali como fiscal da lei. Ele não está só ali somente para acusar. Ele pode também, quando observar que não há provas robustas para condenação, uma sentença condenatória do acusado, ele pode muito bem requerer
não é, a absolvição do acusado, mas raramente o faz. Mas voltando à nossa questão do interrogatório por videoconferência, eu pergunto, quais seriam as questões favoráveis e desfavoráveis do interrogatório feito por videoconferência? Onde que beneficia a justiça e o acusado, a videoconferência, e qual o prejuízo que traz para a justiça ou para a defesa do acusado a videoconferência, doutor Luciano? O prejuízo para a defesa é nefasto. Agora, importante antes da gente chegar nesse tema, é que o custo também da videoconferência ele é muito alto. Tanto é verdade que esse caráter experimental, ele somente abordou 16, se eu não me engano, 16 ou 20 penitenciárias aí, que acabou sendo cobrindo, né, sendo coberta pela videoconferência. Agora, por outro lado, olha que difícil, principalmente para o defensor. A lei diz, a lei estadual que, graças a Deus, foi glosada pela inconstitucionalidade, não é? Ela diz o quê? Que o interrogatório será onde o réu estiver preso e iria lá ao lado dele, na sala de videoconferência, um advogado da FUNAP, que é, para quem não sabe, né, a FUNAP é a Fundação de Amparo ao Preso, não é? Agora vejamos, suponhamos que eu fosse o defensor constituído dele e estivesse lá na penitenciária e o juiz, com os autos, com o processo em mãos, no fórum criminal, na vara criminal. Pergunto, como que esse patrono iria conseguir fazer reperguntas ou até mesmo tirar divergência com relação a documentos e peças se ele não está com os autos, com o processo em mãos? Boa colocação, doutor Luciano. Aliás, para que o internauta tenha noção do que o doutor está dizendo, eu gostaria só de explicar alguns detalhes. O advogado, quando atua na defesa do acusado e está ali presente no interrogatório, também tem o direito de fazer perguntas. Da mesma forma, o representante do Ministério Público. E da mesma forma, como disse o doutor Luciano, que o membro do Ministério Público, ele não é só a figura do acusador, ele também é um custos legis, é o fiscal da lei, e tem a obrigação de fazer com que a lei seja cumprida. O advogado também é um fiscal do ato que está sendo praticado ali com o seu constituído, o acusado. Então ele também tem que fiscalizar o que está sendo colocado no termo de depoimento. Porque se o acusado falou alguma coisa importante e que por acaso quem está ali fazendo o termo de audiência, o termo de depoimento, não fez constar no interrogatório, é dever do advogado querer ao juiz que faça constar ali no termo. Então ele tem que fiscalizar isso. Muitas das vezes existem documentos nos autos também em que alguma pergunta do advogado ou do membro do Ministério Público se faz, ou até mesmo do próprio juiz, se faz necessário o manuseio dos autos, a exibição desse documento para que o acusado fale alguma coisa a respeito desse documento, se a assinatura é dele, se não é dele, se o teor daquele documento é falso, se é verdadeiro. Então, há uma necessidade do contato do advogado com o seu constituinte e com o processo e com o próprio termo de audiência que está sendo feito, ou seja, com o juiz e com a escrevente ali da sala de audiência. Importante também ali o contato com o seu cliente, porque qualquer outro ato, num ato, por exemplo, de oitiva de testemunha, onde a testemunha fale alguma coisa que não é verdade ou que deixe de complementar a história que ela está mencionando, quem conhece o fato é o constituinte do advogado. É um fato novo e que ele vai poder escrever um bilhete, falar ao ouvido do advogado e explicar aquela situação para que o advogado possa formular perguntas para que aquela verdade venha à tona. Porque a finalidade do processo penal é a busca da verdade real. Doutor Luciano, e dos malefícios que se pode causar para a defesa, além dessa questão
do fato do defensor não ter o dom da ambiguidade, e estar ao mesmo tempo lá junto com o juiz e junto com o seu constituinte, existe alguma outra dificuldade, como essa, por exemplo, que foi mencionada pela Defensoria? É importante o olho a olho entre o juiz e o acusado, doutor Luciano? Verdade. Nós que militamos aí na seara penal, a gente tem observado que existe a figura do juiz sem rosto, né? Como seria se continuasse sendo adotada a videoconferência. Por que o juiz sem rosto? Ora, sabe-se que no direito processual penal e no direito penal não se aplica o princípio do juiz natural. Ora, aqui nós entendemos já ser um prejuízo enorme para os acusados. Imagine, senhores, como funciona a aplicação do juiz natural. Simples. Nem sempre o juiz que preside o interrogatório, preside a instrução processual criminal, será o juiz sentenciante. Não é? Em outras palavras, o magistrado que vai sentenciar aquele processo, ele não tem conhecimento dos autos. Ele toma conhecimento na hora, quando o processo vai ao gabinete dele, concluso para a sentença. Quer dizer, então, que o magistrado que vai decidir se um acusado é culpado ou inocente de uma acusação feita pelo membro do Ministério Público ou por um querelante numa ação penal privada, necessariamente não ouviu ali as testemunhas de acusação e de defesa, não viu quem ficou vermelho, quem gaguejou, quem demonstrou todos os sinais de quem estava inseguro ou não falando a verdade. Ele vai simplesmente fazer a leitura de documento, nua e crua, e com base nessa frieza é que ele vai decidir a vida de um cidadão? Sim. Realmente é uma crítica que talvez nós vamos ainda comentar aí algumas inovações que tivemos no Código de Processo Penal. Houve algumas alterações já caminhando para entrar em pleno vigor o princípio do juiz natural. Ou seja, aquele que interrogou, aquele que fez a instrução, que ouviu as testemunhas, não é? Que participou de toda a coleta das provas, é o juiz que deve proferir a sentença de mérito, né? Podendo ser ela absolutória ou não. Doutor Luciano, a legislação processual penal se modificou recentemente. Como é que foi essa modificação da legislação processual penal que aconteceu este ano? E como é que ficaria a situação da videoconferência, do interrogatório por videoconferência, instituído em 2005 pela legislação paulista, caso ela não tivesse sido declarada inconstitucional? Como que nessa nova modificação se materializaria, se executaria o interrogatório por videoconferência? Em que momento, doutor? Olha, hoje, pela nova sistemática e alterações do Código de Processo Penal, ficaria difícil, porque pela Lei 11.619, se não me engano, de 2008, primeiro, houve-se, ou seja, a oitiva das testemunhas de acusação, posteriormente houve-se as testemunhas de defesa, no final interroga-se o acusado e profere sua sentença de mérito. Então, quer dizer, o réu obrigatoriamente teria que estar presente para esses atos, né? O que inviabiliza de toda maneira o interrogatório por videoconferência. Então, nessa nova sistemática, onde numa única audiência se ouve, depois de apresentada a defesa prévia, né, que agora antecede, inclusive o recebimento da denúncia, se recebida a denúncia, depois de ouvidas as testemunhas de acusação, ouvidas as testemunhas de defesa, é que se faz o interrogatório do réu. Porque antigamente era o contrário. Se fazia, na antiga sistemática processual, se recebia a denúncia do acusado, marcava-se o interrogatório, ele era interrogado. Depois do interrogatório é que se fazia a defesa prévia, onde se arrolava as testemunhas de defesa. Aí se tinha a audiência, onde se primeiro ia ouvir as testemunhas de acusação, e depois de ouvida todas as testemunhas de acusação,
é que se faria a oitiva das testemunhas de defesa. E só então, encerrada a instrução processual, tivesse ou não alguma diligência a ser realizada, né, depois dessa fase, é que se passaria aos debates e a sentença depois absolvendo ou condenando o réu. Agora, conforme está nos dizendo aqui o doutor Luciano, nessa nova sistemática, numa única audiência, se vai ouvir testemunhas primeiro de acusação, depois de defesa, e por último é interrogado o réu, nessa mesma audiência. Com a videoconferência, então, aquela situação onde o advogado precisa estar presente do seu constituinte na hora que está ouvindo as testemunhas, quando surpreendido com algum fato que não está nos autos, mas que de relevância e de que ele não tem conhecimento e precisa estar ao lado do seu constituinte para que ele lhe esclareça a respeito, então vai ficar muito difícil, porque ou ele vai ter que ficar ao lado do seu cliente, que é muito importante para o advogado, para a defesa do constituinte, ou ficar junto ao juiz e às testemunhas que estão sendo ouvidas, fiscalizando ali se o que elas mencionaram foi colocado corretamente no termo, e examinando e reexaminando os autos para pedir exibição de documentos e perguntar sobre esses documentos para as testemunhas. Como é que faria o advogado se viesse agora a União Federal, legislando sobre matéria processual, portanto competente, instituindo a videoconferência nessa sistemática, doutor Luciano? Como é que se faria a defesa do acusado? Aonde que o doutor Luciano acharia mais importante estar presente? Ao lado do constituinte ou fiscalizando os atos processuais junto ao juiz e às testemunhas? Com certeza ao lado do constituinte, né? Mas, porém, como a videoconferência, a pessoa está do outro lado, ou seja, às vezes a quilômetros, já existe vídeo, existiam aqui em São Paulo videoconferência em, se não me engano, em Valparaíso, ou seja, 3 horas do estado de São Paulo. Agora, eu creio que pelo voto proferido, um brilhante voto, aliás, do ministro César Peluso, né, que foi o relator desse habeas corpus, o presidente também, Gilmar Mendes, votou com veemência, acompanhou o brilhante voto, como disse, do ministro César Peluso, e já disse, olha, essa questão do Congresso Nacional, ou seja, as duas casas estabelecerem o interrogatório por videoconferência, por videoconferência, será objeto de debate futuramente. E o caminho dele, ou seja, do tribunal hoje, do Supremo Tribunal Federal, é dar como inconstitucional, mesmo que seja a lei vinda das duas casas, ou seja, do Congresso Nacional, como inconstitucional. Porque fere direitos como ampla defesa, devido processo legal, o próprio contraditório. Como que a pessoa, o juiz vai fazer uma repergunta para o réu? Doutor Luciano, assim. É terrível. A gente vê aí a argumentação do Estado para poder justificar as arbitrariedades que pratica. No caso, por exemplo, dessa videoconferência, do interrogatório por videoconferência, que é muito custoso para o Estado. O Estado paga muito caro com a transferência de presos, um deslocamento de presos para o fórum a fim de ser interrogado. Mas o que o Estado e as matérias que a gente vê o representante do Estado, seja ele do Poder Judiciário, seja ele do Legislativo ou do Executivo, mencionando, que a gente não vê, aliás, ele falando, em relação à ineficiência do Estado, que tem sido custosa para o contribuinte. Porque ninguém para questionar por que aquele cidadão tem que ser interrogado, e aliás, que vai ser interrogado, está preso. Muitas vezes a prisão dele não tem nem pé nem cabeça. Não existe razão plausível para mantê-lo preso, o que não oferece perigo à sociedade, porque não há nenhuma daquelas hipóteses do artigo 312. E os internautas vão perguntar, poxa, mas é possível um juiz decretar a prisão de um cidadão de uma forma ilegal, sem que estejam preenchidos os requisitos necessários para essa prisão?
Tanto é que os tribunais estão abarrotados de habeas corpus e muitos deles estão sendo concedidos. E com essa concessão de ordens de habeas corpus significa que a prisão, esses constrangimentos relativos à liberdade de locomoção, foram ilegais, foram arbitrários. Eu pergunto, não era mais barato deixar esse acusado de um crime de menor potencial ofensivo estar solto ou em prisão domiciliar, onde não fosse custar para o Estado esse deslocamento? Pergunto mais, não seria mais conveniente, ao invés de mandá-lo preso para longe de penitenciárias distantes, onde tivesse que haver deslocamentos até por avião, deixá-lo próximo à comarca, aos juízos da culpa, onde ele está respondendo o processo? Não seria mais econômico para o Estado, já que a defesa é desse custo aos cofres públicos, não seria mais econômico para o Estado que, ao invés de se deslocar o preso da penitenciária para o fórum, para fins dele ser interrogado, com todo o aparato policial e viaturas, não seria mais conveniente se o próprio juiz, junto com uma escrevente, se deslocasse até a penitenciária, onde ele e outros presos que estão ali sob a sua jurisdição, respondendo o processo na sua comarca, ouvisse já num único dia todos aqueles presos que estão naquela penitenciária e que estão na vara dele para serem interrogados? Não seria mais barato, marcando a audiência lá na penitenciária? A legislação processual permite isso, não permite, doutor Luciano? Permite, principalmente o artigo 188, 189 do Código de Processo Penal, permite que o juiz, o magistrado, vá até o acusado. Não é? Então, isso que o Estado vem dizendo, que é custoso, que é oneroso, nunca foi testado e tão pouco experimentado de um juiz, de um magistrado, se dirigir até mesmo a uma penitenciária para ouvir o acusado. Não é? E, como bem disse o desembargador na entrevista anterior do Tribunal de Justiça, ele acha que é econômico. Não é econômico esse sistema. Já foi provado que não. E, além de não ser econômico, inconstitucional. Doutor Luciano, nós temos perguntas dos internautas dirigidas a... Aqui, doutor Luiz. Gostaria que, se puder responder a algumas perguntas, por gentileza, produção, poderia passar aqui para o doutor Luciano? Aqui tem um e-mail de Jandira Mendes. Olá, boa noite. Acho estranho videoconferência, pois acho que temos que olhar nos olhos. Realmente é que defende também o ilustre presidente da OAB Seção de São Paulo, né, o professor Durso. Ele critica muito porque nós iremos chegar na figura do juiz sem rosto, que ele não vê o preso, não sente se ele está dizendo a verdade ou não, não é? Então, quer dizer, fica uma situação, aliás, analisando prima facie, o principal prejudicado não é o Estado com a videoconferência. Ao contrário, é o próprio acusado. É o acusado que é prejudicado, é cerceado seu direito de defesa, contraditório e, principalmente, o devido processo legal. Aqui tem duas perguntas que abordam o mesmo tema. Uma é da Bruna Altenhofen, no Rio Grande do Sul. Vocês são a favor da videoconferência? E tem outra pergunta aqui, de Fabiana Carla, do Rio de Janeiro. Desculpa, mas eu não entendi. Vocês são a favor ou contra a videoconferência? Olha, a tecnologia está aí, né? Nós não podemos também nos furtar a isso. A favor da videoconferência, particularmente, sou contra. E exponho os motivos que, a mim, não restam dúvidas, e volto a repetir, que ferem direitos consagrados e conseguidos a duras penas por essa sociedade, hein? Que veio de ditadura, que, vale aqui lembrar que a nossa Constituição Federal,
ela tem apenas 20 anos de idade, né? Até completou a maioridade. Então foram os direitos e garantias fundamentais conseguidas a duras penas, não é? Transição, fase de ditadura, para quando se chega a um denominador comum, vem um legislador estadual e tenta dar uma outra feição para o interrogatório. Então eu sou absolutamente contrário ao interrogatório, que o interrogatório seja feito por videoconferência. Só gostaria de fazer uma observação, doutor, se me permite, em relação a essa questão dessa internauta, contra a questão do encastelamento do magistrado. Alguém, um cidadão, raramente tem um contato com um juiz. Agora, quando ele é processado, esse é o direito mínimo que ele tem, é de estar na presença do juiz para passar a sua versão dos fatos. Agora, se ele vai tirar este direito, eu pergunto, a própria internauta que fez a pergunta, é a mesma coisa a internauta conhecer um personagem pela televisão, falar com ele por videoconferência? É a mesma coisa do que estar com ele numa mesma sala, cumprimentá-lo, tocá-lo, olhá-lo nos olhos e falar, trocar ideias sobre um determinado assunto? É a mesma coisa? Verdade. Aqui uma pergunta de Roberto, não enviou de onde que ele é. Prezado doutor apresentador, gostaria de saber qual o segredo para encontrar um bom advogado. Olha, eu vou dar primeiro a minha opinião e depois passar para o doutor Luciano, porque pode haver uma grande divergência. Todos os advogados se presumem conhecedores do direito, por serem operadores do direito, bacharéis em direito, prestaram um exame na Ordem dos Advogados do Brasil e com a aprovação nesse exame é que obtiveram o título de advogado. Sem passar nesse exame, não tem o título de advogado, são apenas bacharéis em direito. E nós temos aproximadamente aí 500 mil advogados no país, trabalhando, militando na área do direito. Não se pode dizer que todos os advogados são iguais. Eles são diferenciados, obviamente, por vários fatores. E eu diria que o principal deles na minha opinião, não quer dizer que seja uma opinião da advocacia, é opinião pessoal deste apresentador, o conjunto do conhecimento geral deste advogado, mais a formação moral e ética desse advogado, a educação que teve, a família que teve, o convívio dele em sociedade, e o interesse desse advogado por determinados assuntos podem fazer uma grande diferença. E nem sempre o bom advogado, genericamente falando, é o melhor advogado para determinada causa. Às vezes uma determinada causa tem um diferencial tão grande que só um determinado advogado seria capaz de fazer a defesa e fazer a verdade real naquele processo surgir. Talvez outro advogado com outro tipo de cultura, outras características não fizesse isso. Então é uma questão muito difícil. Mas a princípio, saiba se o advogado que você está contratando é militante. Faça uma pesquisa sobre ele em relação ao fórum local, coloque o nome dele ali como advogado, veja quantas causas ele tem patrocinado, quais são os tipos de causas que ele está patrocinando, se tem algumas semelhanças com a causa que você está querendo constituir esse advogado. Faça uma pesquisa, pergunte sobre esse advogado a outros clientes deste mesmo advogado, e assim você terá uma melhor condição de constituir esse advogado. Normalmente, os advogados são contratados por indicação, né? Alguém indica, não há propaganda, é mais por indicação. Mais do que essa indicação, que já é de alguém, de um provável cliente desse advogado, é fazer essa pesquisa. Qual a opinião do doutor Luciano? Eu também comungo da opinião do nobre apresentador
E fazendo também algumas ressalvas, né? A advocacia, essa da nossa nobre profissão, ali descrita que o advogado no artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável para a justiça, não é verdade? É aquela profissão de confiança. Escolham aquelas pessoas que têm zelo, que têm gosto pela causa jurídica. Porque a nós é vedada a propaganda. Não é? É vedada a propaganda do advogado. Então procure saber por indicação, olha, o que ele faz, quanto tempo ele já milita naquela área que o internauta tem interesse, não é? E para que não ocorra distorções lá na frente. Doutor Luciano, estamos com o tempo aqui quase esgotando e temos algumas outras perguntas, mas vamos fazer só mais uma pergunta de um internauta e eu gostaria que depois as demais fossem encaminhadas por e-mail que o nosso entrevistado vai passar depois. A última pergunta, produção, por gentileza. Aqui é uma observação do Paulo Brandão. Parabéns pelo programa, já é a segunda vez que eu assisto e estou gostando muito. Muito obrigado, internauta. Doutor Luciano Oliveira de Jesus, advogado, militante, gostaria que fizesse aqui, aproveitasse os últimos minutos para fazer suas considerações finais, antes de encerrarmos o programa. Por gentileza, doutor. Eu agradeço o convite do nobre apresentador. Espero ter contribuído de alguma forma para o programa, não é? E principalmente para o tema desse programa, que foi a videoconferência. E estaremos à disposição. Eu, particularmente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema de hoje, eu deixo o e-mail, não é? Que é luciano@bossadvogados.adv.br. Doutor Luciano, muito obrigado. O programa Jurídicos News e toda a produção agradece aqui a sua ilustre presença e gostaríamos aqui de agradecer a audiência dos internautas e informar que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos aqui ao vivo com mais um Jurídico News pela Just TV. Boa noite.